Graça e paz, alunos e alunas, aqui é o pastor Wagner Dias, professor da Academia Apostólica Via Amor, e hoje nós vamos estudar a segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Roda a vinheta! Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, dando aí sequência ao panorama do Novo Testamento. Na outra aula, nós tivemos a informação através dessa carta que não andava bem as coisas lá em Corinto, na igreja que lá estava, igreja essa fundada pelo apóstolo Paulo. Paulo então escreve aquela carta, a primeira epístola, estudamos, pois ela tratava de assuntos diversos, daquilo que era um problema lá para a igreja, ou diversos problemas daquela igreja. A mensagem foi aceita, foi recebida e começou então um outro movimento que a gente vai estudar aqui. Tendo em vista que a primeira carta surtiu efeito, um outro problema começou a despontar. Qual era? Os ataques externos dos falsos mestres que negavam a autoridade apostólica de Paulo. Pois o contexto para o apostolado, ou o entendimento criterioso do apostolado, margeava a ideia de que o apóstolo, para ser apóstolo genuíno, deveria ter visto, andado, comido com Jesus. Por isso, o esforço de Lucas, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, em narrar a visão que Paulo teve de Jesus Cristo, quando este ainda Saulo, perseguidor da igreja, para que pudesse entrar então aí dentro desse critério, desse rígido critério, que Paulo teve esse contato, viu a Jesus Cristo e assim confirmar o apostolado de Paulo. Aqui, Paulo está escrevendo a próprio punho, visto que é uma carta que talvez tenha ali um conteúdo muito pessoal. É a carta que nós vamos chamar de carta das lágrimas, porque ela contém uma emoção forte, alegria, sofrimento e também indignação do apóstolo. Revela, de fato, o coração e os sentimentos mais íntimos do apóstolo e também os seus motivos mais profundos. O tema é a defesa do seu ministério contra os falsos mestres, né? Falsos mestres em todos os tempos, mas nesse caso aqui, eles tentam tirar a autoridade daquele que fundou a igreja. Então, a presença desses falsos mestres em Corinto colocava em dúvida toda a condição de Paulo como apóstolo e a sua autoridade. A tentativa era minar a sua liderança e seus ensinamentos. Então, ele escreve esta segunda epístola para defender a sua posição, denunciar aqueles que estavam distorcendo a verdade e para que pudesse colocar notas autobiográficas, e talvez essa seja a mais pessoal, onde ele pudesse requerer as referências, toda a sua designação, a sua resignação, a sua resiliência com relação ao chamado que Deus havia entregue no decurso do seu ministério, todas as provações. Você vai ver que ele relata muito aqui sobre esses processos que ele passou em seu ministério. E isso com o intuito de defender. Ele abre então o seu coração, expõe seus sentimentos, sua intenção e assim provoca algo diferenciado nessa carta, que é uma carta que tem um forte teor emotivo. Para quem foi escrita? Ele foi escrito de Éfeso, uma vez que Paulo também esteve por lá. Ele escreve essa epístola severa, um pouco mais, como diz os gregos, com a parrésia, um pouco mais dura, mais precisa, mais pontual, para tratar, né, sobre alguns assuntos. Inclusive ele escreve assim, no capítulo 2, verso 4, em muita tribulação e angústia de coração, com muitas lágrimas. Por isso essa carta é chamada a Carta das Lágrimas do Apóstolo, registrando todo o peso da sua autoridade apostólica, que fora questionada e rejeitada por esses falsos mestres. Ele enviou, inclusive, essa carta através de Tito, um outro filho na fé que ele gerou no processo da sua evangelização, né? E ele que estava seguindo em direção à Macedônia, Tito encontra ele posteriormente e com esse relatório estimulante que a igreja aceitou, porém também dando a ideia de que havia esses falsos mestres, onde ele escreve essa carta para que possa, por fim, levar a sua defesa por escrito. Entretanto, havia uma pequena minoria que, no caso, recusava essa autoridade
e para consolar e animar os primeiros, admoestar os últimos, ou seja, aqueles que primeiramente aceitavam, e exortar, admoestar aqueles que estavam rejeitando a entrar no caminho de Cristo, Paulo então escreve esta linda carta que eu recomendo que você leia. Onde foi escrita, que é um outro ponto importante para que a gente entenda, né, o contexto que estava Paulo para escrever. Provavelmente ele escreveu da Macedônia durante a sua terceira viagem missionária. O esboço de 2 aos Coríntios é o seguinte: primeiro, aquela saudação, como eu ensinei na outra carta, né, na outra aula, ele com a introdução e ação de graças, depois uma explicação do ministério de Paulo, pois ele tem que defender isso, consolação e sofrimento, perdoando, no caso, o ofensor, perturbação em Troade, ele fala um pouquinho sobre algum episódio desse tipo de perseguição, natureza do ministério cristão, ele vai falar um pouquinho do que é o ministério, deleitando-se com o relatório que houve para com ele dado por alguém que leva, né, do que está acontecendo em Corinto, a generosidade do dar, né, o ato de ser generoso ao doar, os macedônios e Jesus como exemplo. Ele vai também cumprir as boas intenções, compartilhando recursos, uma delegação honrada, ele fala um pouquinho sobre aqueles que lá estavam, e a preparação conveniente do dom. Depois ele dá uma bênção sobre a questão de doar. No capítulo 9 ele vai falar um pouquinho sobre oferta, né? Depois ele começa a defesa e o uso da autoridade apostólica, a repreensão por uma avaliação superficial, a repreensão por comparações tolas, né? Eles inclusive fala sobre isso, o zelo de Deus pela igreja, comparação com os falsos apóstolos, a tolerância mal orientada dos coríntios, a jactância relutante de Paulo, ou seja, ele coloca também à tona o fato dele ter sido chamado, né? O anúncio da terceira visita, ele quer ir visitar, e depois ele dá a sua saudação final, coloca ali uma doxologia e se despede numa carta sensacional. Houve outros homens na história da igreja que escreveram para essa cidade, porque a igreja ali é uma igreja muito complicada, como eu disse, por todo o contexto social. É uma igreja que possuía riqueza, uma igreja muito próspera, uma igreja com diversos talentos, dons espirituais, mas uma igreja muito facciosa e com problemas como esses que Paulo e outros homens da história da igreja vai escrever para tentar resolver o caso desta igreja. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula e te convido já para a próxima aula, às quartas-feiras, toda quarta-feira, 8 horas da noite. Nós estamos reunidos para aprender um pouco mais acerca da Bíblia Sagrada e você ser instrumentalizado pela Academia Apostólica Via Amor. Até a próxima, Deus abençoe.